crianças, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de ciências. Vamos todos para a página 45, a camada de ozônio e o efeito estufa. Crianças, como vimos anteriormente, o planeta Terra está envolto em uma camada de ar que forma a atmosfera. Ela é composta de gases e, assim como a crosta terrestre, tem várias camadas. Entre esses gases está o ozônio. O que é ozônio? O ozônio é um gás que está presente em toda a atmosfera, mas se concentra na estratosfera, formando a camada de ozônio. Se não fosse a camada de ozônio, a temperatura na Terra seria tão elevada que pouquíssimos seres vivos sobreviveriam. Alguns gases, como o clorofluorcarbono, o CFC, usado em equipamentos de refrigeração, geladeira, ar-condicionado, e o brometo de metila, usado como agrotóxico, são os principais causadores da diminuição do ozônio na estratosfera. Página 46. O buraco na camada de ozônio. Todos sabemos que o Sol é uma fonte de calor essencial à vida. O Sol emite raios ultravioleta chamados UVA e UVB. Os raios UVA são os principais responsáveis pelo envelhecimento da pele. Já a exposição prolongada aos raios UVB está associada a doenças como câncer de pele, a problemas na visão e prejuízos à vida de micro-organismos, de plantas e peixes. Com o passar dos anos, os cientistas observaram que a camada de ozônio começou a diminuir lentamente, o que aumentou a passagem dos raios UVB. A Antártida, no Polo Sul, é o local que mais sofre com a radiação solar, por causa do buraco que se abriu na camada de ozônio. O que está sendo feito para a resolução desse problema? Em 1987, foi firmado o Protocolo de Montreal, pelo qual vários países, entre eles o Brasil, se comprometeram em acabar com o uso do CFC. Entre 1986 e 2008, a produção mundial de CFC caiu 99,7%. A partir de 1º de janeiro de 2010, essa produção foi proibida, mas o processo de recuperação da camada de ozônio é lento. Efeito estufa e aquecimento global. O fenômeno de retenção de calor que mantém a temperatura do planeta adequada para a existência da vida é chamado efeito estufa. Aquecimento global é o aumento da temperatura devido à intensificação do efeito estufa. Essa intensificação é consequência do aumento da retenção de calor na atmosfera, uma vez que os raios não conseguem ultrapassar a barreira de gases poluentes. Vejam essa imagem. Muito bem, crianças. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o gás carbônico e o metano, liberado, por exemplo, na digestão de bovinos. Os países com maior número de indústrias costumam ser os que mais colaboram com o aquecimento global. As consequências do aquecimento global são enormes. Longos períodos chuvosos ou de seca, destruição de áreas de vegetação, migração incomum de animais, escassez de comida, extinção de várias espécies animais e vegetais, derretimento das geleiras da Antártida, o que pode levar a um aumento do nível de água dos oceanos e, consequentemente, inundação de áreas florestais. Sabendo disso tudo, nós vamos para as nossas atividades. Atividade de número 1. Por que a camada de ozônio é importante para a sobrevivência dos seres vivos? Cite um exemplo de dano ambiental que ocorreria se essa camada fosse reduzida ainda mais ou até deixasse de existir. Se um ser humano ficar exposto aos raios UVA e UVB sem nenhum tipo de proteção e por um longo período, anos, quais efeitos ele pode sofrer? 2. Qual é a função do efeito estufa na natureza?
E quando ele se torna um problema, justifique utilizando exemplos. Bolinha, quais são os principais causadores da intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global? E o que pode ser feito para evitar esse processo? Atividade de número 3, página 49. Observe as cenas abaixo e faça o que se pede. Cena A e cena B. Letra A. As figuras referem-se a qual problema ambiental? Letra B. Descreva o que cada figura está representando. A atividade de número 4, você vai fazer no seu caderno de ciências. Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre o aquecimento global. Você vai anotar o que tem sido feito para reduzir o aquecimento global, o que é protocolo de Kyoto, quais são as perspectivas em relação ao aquecimento global para os próximos anos. Muito bem, crianças, ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.